Olá, pessoal. Então, eu sou o Nicodemos, tá? Eu faço parte aí dos pastores auxiliares da Igreja do Evangelho Quadrangular Tempo da Restauração. Estou aqui, né, para estar contribuindo para o Ministério de Ensino da Igreja, que é a Escola Saber, tá? Um abraço aí aos nossos pastores, pastora Elza, pastor Francisco, um abraço aí a todos, aqueles que fazem parte aí, que têm participado todos os domingos, no período da manhã, aí da Escola Saber, que hoje agora não pode mais, né, tá aí no seu isolamento social, mas nós podemos chegar até a sua casa. Podemos chegar até a sua casa e te abençoar. Então, te peço que você pega aí a sua Bíblia, tá? Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 20, e deixa ela aberta, tá? Já abra a sua Bíblia, né, para que nós possamos iniciar o nosso estudo. O estudo de hoje vai ser sobre a parábola dos maus lavradores. Eu já gravei aqui um tanto de vídeo, sabe por quê? Eu estou aqui na varanda da minha casa e você vai ouvir no fundo o trânsito, um carro que passa, um som. Agora mesmo eu estava no meio do vídeo, eu tive que parar porque o cachorro começou a latir, né? E eu não tenho controle sobre esse cachorro e latiu, latiu e tive que iniciar tudo de novo. Vou tentar ser o mais breve possível porque eu começo a aprofundar muito, o tempo vai passando e esse relógio está aqui à minha frente, não para de correr, tá? Então, antes de iniciar, né, no estudo diretamente da parábola dos maus lavradores, eu gostaria de fazer uma contextualização dessa parábola, de qual é o pano de fundo que levou Jesus a falar essa parábola. Para quem Jesus direcionou essa parábola? Qual eram os personagens que estavam presentes ali? Qual é a influência que esses personagens tinham? Qual é o papel que ele exercia mediante tudo aquilo que estava acontecendo na época? É importante a gente saber disso e gostaria você que está iniciando aí os seus estudos na palavra de Deus, que você não venha estar apenas preso a ler o texto friamente, mas seja um estudioso da palavra, seja um estudioso dos recursos que está envolvendo e para que haja um entendimento maior, tá? Feche os seus olhos aí. Eu vou pedir a Deus para que venha nos abençoar neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante do Senhor. Espírito Santo, venha nos conduzir, venha nos orientar, venha nos levar às reflexões da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Tá aí o cachorro latindo, gente. Tá latindo, né? Mas vamos prosseguir, tá? Vamos continuar. Deus abençoe que ele para de latir lá, né? Não parou. Aqui. Então, vamos continuar? Qual é o contexto político? Né? O contexto político mundial da época, né? Vocês já viram aí nos filmes, vocês já viram em vários relatos que Roma era o Império Romano que dominava aquela época de Jesus. E o Roma, ele tinha uma maneira de exercer a sua influência nos países que ele dominava, né? Como era? Roma, ele mantinha toda a estrutura do país, ele mantinha os costumes, desde que estivesse de acordo com aquilo que Roma fazia, com as orientações de Roma, tá? Do Império Romano. Então, vamos ler, se você que abriu a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, abra aí, a partir do versículo 1, nós vamos fazer uma introdução, tá, gente? Não tem como eu entrar diretamente na parábola. Não consigo, não faz parte de mim, tá? Vamos introduzir primeiro, aí depois, em outro momento, né, nós vamos estar entrando diretamente na parábola dos maus lavradores.
Então, lá uma introdução, lá no capítulo 20, no versículo 1, diz o seguinte: certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres das leis, os líderes religiosos, e lhe perguntaram, é muito importante essa pergunta, para a condução de todo o desenvolvimento daquilo que nós vamos fazer aqui, tá? O que eles perguntaram? Com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Né? Então os líderes perguntaram para Jesus, com que autoridade você ensina? Primeiramente, por que eles fazem essa pergunta, com que autoridade? Porque Jesus, ele era um representante nato do povo. Apesar de se diferenciar em tudo, né, com toda a sua realeza, com todo o seu conhecimento, e esse conhecimento, essa forma de falar, essa forma de fazer o povo pensar, é isso que Jesus fazia, fazia o povo pensar na sua essência, fazia o povo pensar na sua missão, fazia o povo pensar nos seus valores, e que esse povo, eles eram capazes de exercer, de estar vivenciando um outro momento que não era aquele, uma outra forma de viver. E para isso Jesus estava ali, para trazer essa libertação ao povo de Israel, né? Então, a Galileia era, digamos assim, onde concentrava a maior parte da população pobre ali de Israel. E por consequência dessa pobreza, era onde estava a maior parte dos enfermos e atribulados também, né, com tudo. Então esse era o contexto social da época. O contexto político, para a gente entender, é, essas lideranças que perguntavam com que autoridade Jesus fazia o que ele estava fazendo, eles não tinham autoridade nenhuma para exercer o sacerdote, eles não tinham autoridade para ter o controle do templo. Né? Por quê? Se nós voltarmos um pouquinho antes, né, lá na revolta dos Macabeus, né, até então, todos os sacerdotes que exerciam a função de sacerdote faziam parte da linhagem da tribo de Levi e faziam parte também da linhagem da família de Arão. Tá? Os sacerdotes da época de Jesus, eles não faziam parte da linhagem de Levi e muito menos da família de Arão. Eles adquiriram o direito de ter o controle do serviço do templo após a revolta dos Macabeus, que foi criada uma dinastia. Foi quebrado, né, toda aquela orientação, aquela tradição religiosa, aquela tradição mosaica da lei de Moisés, e assumiram novas lideranças. E a partir daí, os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, não eram mais da linhagem de Arão. Poucos que assumiam essa função eram da linhagem de Arão, mas eram pessoas que tinham poder político, tinham poder econômico, e munido desse poder, eles usufruíam essa liderança. A família de Anás e Caifás eram que se deram muito bem nisso, e durante mais de 50 anos exerceu esse poder ali na Galileia, exerceu esse poder em Israel de sacerdócio. Para nós entendermos bem quem eram os saduceus, tá? É importante. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram os líderes, eram os responsáveis pelo poder de polícia. Eles tinham poder de, de um conselho chamado Sinédrio. Eles tinham o poder de julgar, tinham o poder de condenar, eles tinham o poder de dar diretrizes políticas, eles tinham o poder de prender, de soltar. Eram esse povo. E os saduceus, eles não tinham contato direto com o povo, tá? Era uma classe separada, certo? Quem tinha o contato com o povo eram os fariseus. Nós vamos entender um pouco quem eram os fariseus, tá? É muito bom a gente entender isso. Você recebeu um conhecimento assim, menos contaminado
digamos assim, né? Mais com base nos escritos bíblicos que com base na história, na ocorrência da história, tá? Então, os saduceus, em oposição aos saduceus, em oposição aos saduceus, os fariseus, eles surgem nesse cenário, tá? Nesse cenário político, nesse cenário religioso, nesse cenário social. Os fariseus, eles surgem, né, até numa função de alimentar o povo, tá? Então, como o templo foi corrompido, tá? Como o serviço do templo foi corrompido, o que os saduceus fizeram? Os saduceus, eles criaram uma nova forma de liturgia, e essa liturgia se concentrou não só no templo, mas aí foram criadas aí as sinagogas, né, que nós conhecemos hoje. As sinagogas foram criadas pelos fariseus. E os fariseus criavam uma liturgia, né, tentando, assim, preencher uma lacuna que ficou aberta em função desse domínio aí dos sacerdotes que não faziam parte da linhagem de Arão. Esses sacerdotes, gente, eles começaram a enriquecer, essas famílias começaram a enriquecer, essas famílias começaram a ter ainda mais poder, e houve um certo descontrole aí. Eles se desviaram completamente, né? Desviaram completamente é, do propósito de Deus. Nós vemos os profetas condenando isso, né? Nós entendemos aí a parábola, tá? Os profetas condenaram o profeta Zacarias, o profeta Miqueias, depois você lê, são livros pequenos, condenaram a forma de fazer sacrifício, que eles estavam preocupados somente com o seu eu, com o seu egoísmo, e levaram o povo a desviar completamente. Então esse é o cenário que Jesus chega, tá, gente? Esse é o cenário que Jesus chega ali para pregar o reino de Deus, para pregar as boas novas, tá? E em oposição aos fariseus, aos saduceus, surge esse grupo dos fariseus, tá? Os fariseus, eles representavam a classe religiosa mesmo, tá? Um pouco fugindo um pouco a questão política que os saduceus ocupavam, os fariseus começaram a ocupar a parte religiosa mesmo daquela época. Eles traduziam a lei, eles traduziam as práticas, eles ensinavam o povo, e certamente, como todo grupo, né, em todo grupo onde tem pessoas, tem corrupção. No meio dos fariseus também, tá? Então tinha um grupo que era o grupo legalista, tinha um grupo que era um grupo hipócrita, que exercia ali a função de fariseu, exercia aquela função para ter privilégios diante do povo, né, para ter alguns privilégios. E esse grupo foi condenado por Jesus, tá? Pessoas que queriam aparecer com as práticas dos fariseus, né? Os fariseus eram pessoas que não tinha esse enriquecimento, e eram pessoas que não tinham, para a gente entender, não foram como os saduceus, que se enriqueceram em função do ensino bíblico, do ensino das escrituras. Mas mesmo assim existia um pequeno grupo que queriam, mesmo não se enriquecendo, eles tinham privilégios, né? Era o povo que eles ensinavam, eles levavam conhecimento, então eles tinham alguns privilégios diante da grande massa da população, tá? Então um pequeno grupo eles usavam disso, né, para aparecer. Então eles colocavam um ensino muito rigoroso no povo, mas eles mesmos não cumpriam. Eles não cumpriam aquilo que era ensinado, e isso Jesus ele condenou o tempo todo. E por isso ficou para nós que os fariseus eram apenas os hipócritas, era apenas aquela classe que oprimia o povo. E não é a verdade 100% não é essa, tá? Que você tira suas conclusões com aquilo que nós vamos ensinar, mas a verdade 100% não é essa. Tanto é, né, que existiam vários outros fariseus, um deles, por coincidência, era o Nicodemos. Olha que coincidência, né? Nicodemos era um fariseu, né, um fariseu que
também foi muito mal interpretado aí pelas tradições cristãs, né? Nicodemos, ele era um empresário, dono de muitas hospedarias ali em Belém, ali em Israel. Ele administrava várias hospedarias e era um homem muito ocupado, mas era um fariseu, né? E quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi: como é um novo nascimento? Como eu faço para nascer de novo? Igual a ele, gente, existia muitos outros fariseus, né, que foram eles que foram lá e, e da sua influência, né, e enterraram o corpo de Jesus, né, então eram homens que exerciam o poder religioso da época, tá? Existia esse poder religioso, né? Eu preciso condensar muita coisa, que é muita coisa para falar, e já são 16 minutos de vídeo, gente, e eu tinha que falar apenas com 10 minutos. E não falei nada que eu tinha que falar apenas na introdução, né? É apenas esse pano de fundo da parábola dos maus lavradores. E nós falamos dos fariseus, mas para nós entendermos, os fariseus eles ocupavam um papel de contrapor ao que era feito no templo. E se você for ler os evangelhos, você vai ver que Jesus ele não teve nenhum contato direto com os saduceus, tá? Ele não teve nenhum contato direto com os saduceus, que eram uma classe de pessoas que realmente estavam bem separados do povo, era uma classe que não tinha muito acesso, vamos dizer assim. Então Jesus não teve nem contato, essas pessoas nem vieram procurar Jesus, tá? Eles, quando chegaram até Jesus, eles chegavam sempre com uma função de acusação, de condenação, de procurar achar alguma falha para prendê-lo, né? Ao contrário dos fariseus, né, com todas as suas falhas, com todo o seu rigor, com tudo aquilo que eles achavam que era o certo, eles procuravam Jesus o tempo todo, né? Tanto que Jesus eles ia na casa dos fariseus e dormiam, faziam as refeições, mas eram pessoas limitadas, né, que erravam no rigor, mas a grande parte eram pessoas assim como Nicodemos, que estava ali buscando entender realmente o que estava acontecendo, o que Jesus estava fazendo e se render aos pés do Senhor Jesus, né? Se render aos pés do Senhor Jesus, tá? Então esse era o contexto. Tinha muita mais coisas para falar, né? Tinha muito mais coisas para falar aqui, mas o tempo não me permite falar, né? Mas é importante entender aonde o povo estava ali, quem era a vinha, né? Quem era a vinha, né? Quem eram os maus lavradores, para quem Jesus estava falando essa parábola. E eu quero deixar alguns questionamentos, tá? Alguns questionamentos aí para você que faz parte aí da Escola Saber, algumas perguntas para você responder, e no próximo vídeo eu vou estar respondendo essas perguntas, e pode mandar outras perguntas também. Eu vou ver qual o meio que vocês vão fazer para mandar essas perguntas. Eu ainda não sei, né? Eu vou procurar saber como vocês podem mandar essas perguntas para mim. Mas para você entender um pouco as parábolas em si e a parábola dos maus lavradores, né? Qual que é o objetivo da parábola? Né? O objetivo da parábola era desenvolver o pensamento crítico do povo. Era fazer o povo a pensar que eles tinham uma esperança, tá? É fazer o povo pensar que a essência desse povo, fazer o povo a pensar em todo aquele contexto que estava acontecendo, né? Essas pessoas que exerciam uma autoridade legal mediante o povo, até mesmo esse ensino rigoroso pelos fariseus também, né? E alguns grupos hipócritas que colocavam um peso pesado, né? Jesus ele se opunha tanto a esses grupos religiosos que na parábola aí do samaritano
ele coloca em questionamento um dos grandes dos grandes objetivos da lei, das escrituras, que era ter uma atenção em relação ao próximo. E na parábola do samaritano, Jesus ele traz um questionamento que os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, os escribas, eles não tinham nenhuma empatia em relação ao próximo, em relação ao povo, né? E Jesus questiona tudo isso. Então, o objetivo das parábolas e também da palavra dos maus lavradores era desenvolver o pensamento crítico, tá? O pensamento crítico do povo. E realmente a colocar o dedo aí, a contestar essas autoridades, a contestar essas autoridades. Então, se Jesus viesse hoje, como Jesus iria fazer isso? Quais os meios que eles iam fazer? Como ele ia fazer? Né? Certamente ia utilizar de parábolas, né? Para contar como o povo está sendo oprimido, como o povo está sendo enganado, como muitos ensinamentos errados estão chegando ao povo. Então Jesus iria utilizar também de parábolas no meio de hoje, porque se ele fosse falar abertamente, ele ia ser podado, ele não iriam permitir que ele falasse. Mas quando ele conta uma história e essa história fala, né, diretamente o contexto de tudo, então eles não poderiam, as pessoas que ouviam as parábolas não poderiam contestar Jesus. Por isso Jesus utilizava de parábola. Então eu quero deixar alguns questionamentos, né, para você, né, que você que faz parte da Escola Saber e também você que está ouvindo esse vídeo quer participar na próxima aula. O primeiro, né, quem são os saduceus de hoje? É uma reflexão, tá, gente? Não adianta a gente ler o texto bíblico e, e ficar apenas ali. Mas vamos contextualizar para o dia de hoje? Vamos fazer esse exercício crítico? Vamos fazer esse exercício? Então eu convido você a participar comigo na próxima aula. Quem são os saduceus de hoje? Tá? Quem são os fariseus de hoje? Isso aí vai pegar. Quem são os fariseus de hoje? Hein? Quem são os escribas de hoje? Hum? Quem são os lavradores? E quem é a vinha? Né? Tá? Então vamos fazer desse estudo um estudo dinâmico? Vamos fazer esse estudo um estudo que você vai pensar, que você vai participar também? Tá? Então responde essas perguntas e me envie também outras perguntas mais para que nós possamos responder. Tá? Não sei se vamos conseguir falar aí em poucos tempos, né? Mas finalizando, né? Eu não falei da parábola, né? Mas a parábola conta, né, dos maus lavradores que veio o Senhor, ele adquiriu um terreno, uma vinha, ele criou toda uma estrutura física, toda uma estrutura para que aquela vinha ela venha a ser produtiva e saiu e arrendou aquela vinha para alguns lavradores. E esses lavradores, eles na época que a vinha produziu o fruto, o Senhor ele mandou os seus operários, os seus empregados, para pegar aquilo de direito. E esses homens foram mortos. Foram mortos. Aí esse senhor, ele enviou novamente outros empregados e esses homens foram mortos de novo. Aí o senhor da terra pensou, tá, então eu vou enviar o meu filho que me representa para que esses lavradores eles venham ter um temor da autoridade do meu filho e venham cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Então o Senhor enviou o filho, né? E o que esses homens pensaram? Aqui. Ele é o herdeiro de tudo isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos matá-lo. E acabou, né? E acabou. Então aqueles homens pegaram o filho ali que foi enviado, mataram o filho e aí aí perguntam: o que o Senhor vai fazer em relação às atitudes dos lavradores? Então essa é a parábola para você pensar e esses questionamentos que eu deixei aí, me manda, me manda aí as respostas. Vamos fazer um debate, vamos fazer deste estudo um estudo dinâmico. Aí já vai para 24 minutos, né? Então é difícil, né? Mas nós vamos conseguir vencer.
Espero que não tenha sido cansativo. Espero que eu tenha contribuído aí para o seu, apenas nessa introdução, para o seu conhecimento e que eu tenha conseguido o objetivo. O objetivo dessa introdução é fazer você pensar. O objetivo dessa introdução é fazer você quebrar essa forma de receber conhecimento e fazer você pensar, fazer você ir mais fundo, você ir mais profundo, analisar tudo que está sendo envolvido. Amém? Que Deus te abençoe e no próximo vídeo eu espero ter recebido aí a resposta dessas perguntas e outros questionamentos que você quer que eu traga para você nesse estudo. Aí no próximo vídeo nós vamos aprofundar ainda mais na parábola dos maus lavradores. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.